Então, iniciando a nossa apresentação do plano de aula, o meu plano de aula tem como tema A cinemática, tá? E o que é cinemática? cinemática é uma área da física que estuda os movimentos sem se preocupar com a causa. A preocupação da causa dos movimentos é responsabilidade da dinâmica. Por exemplo, se eu arremessar uma bola de basquete numa cesta, e aí as pessoas podem perguntar: o que fez a bola se movimentar? Bom, o que fez a bola se movimentar foi a força que minhas mãos exerceram sobre a bola. Só que aí, essa força que minhas mãos exerceram sobre a bola, isso é dinâmica. A cinemática vai analisar a posição inicial da bola, a posição final, o tempo do percurso, a velocidade, a aceleração, enfim, ela vai analisar o movimento sem se preocupar com a causa. Isso basicamente é cinemática, tá? Falando agora dos objetivos, O objetivo geral eu coloquei compreender os conceitos iniciais do movimento retilíneo. então a ideia é fazer com que os alunos compreendam o movimento, e aqui a gente vai se limitar a um movimento retilíneo. Porque existem vários tipos de movimento, mas aqui na nossa aula a gente vai se limitar ao movimento retilíneo. E o que é movimento retilíneo? O movimento retilíneo é um movimento em linha reta. Então imagina aí um carro numa estrada, tá? É uma reta em que a velocidade desse carro, o percurso desse carro, o tempo desse carro, a gente vai analisar ele indo em direção à frente ou dando ré. Então não terá, ele não vai entrar para a direita ou para a esquerda, não. O percurso é em linha reta. Então isso significa movimento retilíneo, certo? Falando dos objetivos específicos, a primeira setinha que eu coloquei. Trabalhar com exemplos práticos do nosso cotidiano, que envolvam o movimento retilíneo uniforme, MRU, e um pouco de movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. Esses pontos, né, MRU, MRUV, Eu vou deixar mais claro lá no roteiro. Quando estiver apresentando o roteiro, eu vou explicar eles melhor. Agora, basicamente, rapidamente, movimento retilíneo uniforme, como a própria palavra já diz, é quando você tem velocidade constante. A gente não tem uma variação da velocidade. A velocidade é uniforme. Então, ela é constante, ela permanece a mesma durante o evento. Já o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, é quando a velocidade varia. E aí a gente tem a presença da aceleração. Né? A aceleração é a variação da velocidade. Então, basicamente, é isso, e eu vou explicar melhor lá no roteiro. construir corretamente os conceitos de MRU e MRUV, como por exemplo, movimento, posição, trajetória, deslocamento, espaço, tempo, velocidade e aceleração. Então, a ideia é construir esses conceitos na mente dos alunos, de uma forma correta, claro, sobre o que é movimento, né? O que é posição, a trajetória, o que seria a trajetória do movimento, o deslocamento, o espaço, o tempo, quanto tempo para ocorrer esse evento, né? Qual é a velocidade desse móvel, qual é a aceleração que está ocorrendo aqui nesse evento. Então, a ideia é essa. Coloquei também nos objetivos específicos Despertar a curiosidade, fazê-los enxergarem a presença dos fenômenos físicos no dia a dia. E essa é a ideia, né? fazer com que esse conhecimento saia da sala de aula e esteja na vida deles, né? Que faça parte da vida deles. Então, que eles possam, né, presenciar os fenômenos físicos no seu dia a dia, né? Que eles possam levar esse conhecimento para a vida. Essa é a ideia. E, por último, estimular interesse nos alunos. Surdos e ouvintes sobre o conteúdo proposto. Falando agora do conteúdo, né, já foi abordado um pouco nos objetivos específicos, mas o conteúdo é esse, é o movimento retilíneo uniforme, onde a gente vai ter os pontos trajetória, deslocamento, espaço, tempo, velocidade. E no movimento retilíneo uniformemente variado, A gente vai ter todos os pontos do movimento retilíneo uniforme, porém agora a gente vai ter a presença da aceleração. Tá? A metodologia de ensino. será um ensino dinâmico,
Teremos a apresentação de imagens e GIF com data show. E teremos o desenvolvimento das questões no quadro, com a participação dos alunos. E isso aqui, no quadro, né? Isso aqui eu coloquei como opcional. Eu também coloquei uma observação aqui na metodologia de ensino no tocante aos alunos surdos. E a observação é o seguinte: a participação do aluno surdo no quadro será auxiliada pelo intérprete e por mim. Quando ele estiver no quadro, estaremos do seu lado, ajudando na escrita das questões, desenhando os exemplos e etc. Eu achei importante colocar essa observação, né, para assim, mostrar que tanto o professor como o intérprete estará mais próximo aos alunos surdos, certo? No tocante ao momento em que eles forem desenvolver as questões no quadro. Lembrando que vai ser opcional o desenvolvimento das questões no quadro, tá? E agora indo para o roteiro, né? O roteiro da aula. O primeiro ponto, né, que eu coloquei aqui é que eu vou iniciar a aula de uma forma dinâmica. Ou seja, o início vai ser, eu vou utilizar uma simulação. Cada um dos alunos, né, vai entrar nessa simulação com o seu celular, né, pelo seu celular. O nome da simulação é essa daqui, o Homem em Movimento. E aqui está o link, tá, que eu vou enviar para eles. Eu tenho uma simulação aqui, e a simulação é essa daqui, ó, onde a gente vai trabalhar com posição, velocidade e aceleração. Ou seja, movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade ela é constante, e o movimento retilíneo uniformemente variado, onde a gente tem a variação da velocidade, a presença da aceleração. Beleza? Eu vou explicar bem direitinho depois para eles, mas eu quero que eles já tenham um contato com essa simulação aqui. E, bom, de início aqui, na nossa experiência, a gente vai primeiro trabalhar com posição e velocidade. No início agora a gente não vai trabalhar com aceleração não, beleza? E aí a gente observa o seguinte, esse rapaz aqui, né, em que ele está na posição 0, e essa posição dele pode variar, né, de 0 a menos 10 ou de 0 a 10. Ou ele também pode variar aqui, ó, de menos 10 a 10, né? E aí a gente tem um percurso, o maior percurso que ele pode percorrer é de menos 10 a 10. Eu vou colocar ele na posição menos 10 e vou colocar a velocidade dele a 1 metro por segundo. Metro por segundo é a unidade de velocidade. Isso significa que a cada segundo esse cara vai percorrer 1 metro. Beleza? E aí vamos iniciar aqui a nossa simulação. E olha aí ó, o que acontece. Cada pontinho, cada tracinho, na verdade, desse aqui, ó, a gente observa que de um tracinho para o outro ele vai gastar 1 segundo. Percebe? Por quê? Porque a cada 1 segundo ele está percorrendo o quê? 1 metro. Então, se o percurso é de 20 metros, ou seja, de menos 10 a 10, em quantos segundos ele vai fazer todo esse percurso? Em 20 segundos. Tá? Então, olha lá, o tempo aqui ó, já vai em 13 segundos. 13 segundos agora. E aí, quando chegar em 20 segundos, ele terá feito todo o percurso. Legal, né? Olha aí, ó. 18, 19. Vou ver se eu consigo parar aqui antes um pouquinho. 20 segundos, porque senão continua marcando o tempo. Então percebe, né? Quando ele chega no ponto 10, ele tem gastado 20 segundos. Beleza? Agora, trabalhando com a aceleração, e agora a gente vai tratar de movimento retilíneo uniformemente variado. Eu vou colocar ele na mesma posição, ó, menos 10. A velocidade 1 metro por segundo e a aceleração 1 metro por segundo ao quadrado. Tá? A unidade da aceleração é metro por segundo ao quadrado. Isso significa que a cada metro a velocidade vai ter uma variação. Ok? Então vamos iniciar aqui. Ó. Olha aí o que está ocorrendo. E olha o que acontece aqui com a velocidade. Ó. Olha, a velocidade não está mais lá 1 metro por segundo. Ó. Ela está variando. Percebe? A aceleração permanece a mesma, 1 metro por segundo ao quadrado. Ela é uma aceleração constante. Tá? É essa aceleração durante todo o percurso. E olha que legal, né? Eu parei antes aqui porque senão vai zerar a velocidade e a aceleração. Percebe aqui, ó, ele gastou 5,3 segundos.
né, bem mais rápido, né, e um tempo menor do que na nossa experiência anterior. Então, basicamente é isso. A gente também tem aqui na nossa simulação os gráficos, tá? E aqui no gráfico eu vou colocar os mesmos valores que a gente colocou anteriormente. Eu vou colocar aí na posição -10, a velocidade 1 metro por segundo e a aceleração 1 metro por segundo ao quadrado. Quando eu iniciar aqui a gente vai ter o gráfico da posição, da velocidade e da aceleração. E aí o que eles precisam saber, né? Precisam entender aqui. De que o gráfico da posição ele é crescente, ele cresce, ó, tá? Ele vai de -10 e ele vai parar lá no ponto 10. E por que ele é crescente? Porque ele está saindo de um valor negativo, né? De -10, e ele vai parar lá no valor positivo, ó, 10. Então por isso que é crescente, ok? A velocidade, percebe ó, que ela está variando, porque a gente tem a aceleração, e ela é crescente também. Beleza? Eu vou parar aqui antes. Parei. Aqui porque senão vai zerar. Percebe que a velocidade também, o gráfico, né, ó, é crescente, tá? E da aceleração é constante. Por quê? Essa linha aqui ela está em cima de 1. E ela vai permanecer só em cima de 1. Ela não altera, porque a aceleração ela é constante. Acontece que quando ele chegar no ponto 10, ó, que a velocidade dele zerar, olha o que acontece, ó, o gráfico desce. Desce para onde? Para 0. Tá? Percebe que essa linha aqui ó, desceu para o 0, porque agora, quando ele chega no ponto, ele para, velocidade é 0. E a aceleração, o quê? Para aqui também, né? Para aqui também. Percebe? Então, basicamente, essa é a nossa simulação. O segundo momento da aula é o momento de expor as curiosidades e dúvidas sobre a simulação, certo? Então, eles vão ter esse primeiro contato e depois eles vão expor as curiosidades e dúvidas deles. E antes de eu começar a apresentação, né, do slide, onde vai ter as imagens e os GIF, eu vou aproveitar, né, o momento que, com certeza, né, eles têm dúvidas e curiosidades depois da simulação. Eu vou aproveitar esse momento, antes de entrar no slide, e para demonstrar para eles o que significa MRU e o MRUV no quadro, tá? Então, antes da gente entrar no slide, eu queria aqui falar sobre o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado, tá? O MRU e o MRUV. No MRU, eu coloquei esse exemplo aqui, a gente tem esse carro, tá? Em que a gente tem aqui a posição 0, a posição 10 metros e a posição 20 metros. No MRU, a velocidade ela é constante. Então a gente percebe que, por exemplo, nessa posição 0, esse carro está numa velocidade de 10 metros por segundo. Na posição 10 metros, ele está com uma velocidade de 10 metros por segundo. E na posição 20 metros, ele está numa velocidade de 10 metros por segundo. Tá? Ou seja, a cada segundo, esse carro está percorrendo 10 metros. Então, nessa posição 0 aqui, suponha que seja o tempo 1 segundo. Nessa posição 10 metros aqui significa o tempo 2 segundos. Nessa posição 20 metros aqui representa o tempo 3 segundos. Então, a cada segundo, ele está percorrendo 10 metros. A velocidade se mantém dessa forma. Tá? Então, eu coloquei aqui os 3 pontos, destaquei aqui 3 pontos para o MRU. A velocidade ela é constante, o intervalo de tempo iguais, tá? E a trajetória é em linha reta. No movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV, tem algumas coisas semelhantes, mas a gente já vai ter uma velocidade variada. Tá? Então, a gente tem a presença da aceleração. Mas vamos dar uma olhada aqui. Então, a gente tem o mesmo carro. Aqui é a posição 0, 10 metros e 20 metros. Nessa posição 0, ele tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Eu chamei de V1 aqui. Tá? Na posição 10 metros, ele já tem uma velocidade de 20 metros por segundo. E na posição 20 metros, ele tem uma velocidade de 30 metros por segundo. Então, o que está ocorrendo aqui? É que a cada segundo, né,
A velocidade, por exemplo, nessa posição aqui, ele está percorrendo 10 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo ele percorre 10 metros. Só que quando chega no tempo 2 segundos, ele agora já está percorrendo 20 metros a cada segundo. No tempo 3 segundos, ele já está percorrendo 30 metros a cada segundo. Então veja que a velocidade ela está variando. Só que essa variação da velocidade ela está sendo de uma forma constante. Ela está sendo o quê? 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração. A variação da velocidade é a aceleração. Então, percebe que a cada segundo, né, a gente tem uma variação de 10 metros por segundo ao quadrado, ok? E isso significa que é uma aceleração, uma variação da velocidade constante. A velocidade ela não está variando a cada segundo 9 metros por segundo ao quadrado. Ela não está variando 8, não, ela está sempre variando 10. Por isso que fala uniformemente variado. Então, destaquei aqui 2 pontos para o MR e o V. A velocidade ela varia, né? E a variação ocorre sempre nos mesmos intervalos de tempo, ou seja, em 1 segundo a velocidade variou, né? A aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. No tempo 2 segundos, o aumento da velocidade foi de 10 metros por segundo ao quadrado. No tempo 3 segundos, também foi de 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, já no tempo 0,8 segundos, não vai ser uma variação de 10 metros por segundo ao quadrado, não. Essa variação sempre tem que ocorrer no intervalo de tempo igual, né? Ou seja, a cada 1 segundo. Então, por isso que a variação ocorre sempre nos mesmos intervalos de tempo e da mesma forma. Por isso que é uniforme, né? Por isso que é movimento retilíneo uniformemente variado. Indo para a nossa terceira parte do roteiro da aula, a terceira parte é a apresentação das imagens e GIFs do slide, certo? Vamos falar sobre velocidade e aceleração. Eu preparei aqui no início, voltando, né, a ideia de movimento. Isso aqui para facilitar, né, deixar mais dinâmico e mais didático a compreensão sobre o conceito de movimento, né? E também para ajudar, auxiliar bastante também os nossos alunos surdos. Então, a gente tem 2 GIFs aí, eu coloquei, né? Nesse primeiro aqui, a gente tem, né, homens aqui correndo na praia, tá? Se movimentando. E aqui do outro lado, a gente tem a Terra, né? A Terra que faz esse movimento aqui de translação sobre o Sol. Eu também coloquei aqui, né, sobre a questão da trajetória, né? Então, existem diversos tipos, né, de trajetória. A gente tem trajetórias irregular, retilínea, que é no nosso caso, né? A nossa trajetória ela é retilínea, o nosso assunto vai tratar de movimentos retilíneos, circular e elíptica, né? Isso aqui para eles terem uma noção sobre os vários tipos de trajetórias que tem. Quando a gente estiver falando sobre posição e deslocamento, a gente tem, né, esse GIF aqui sobre posição e deslocamento, e a gente tem aqui, ó, essas placas aqui indicam a posição, né, que essa moto está em um determinado intervalo de tempo, né? Então, quando ela passa aqui, ela está na posição 0, quando ela passa aqui, ela está na posição 10, quando ela passa por aqui, ela está na posição 20. Em suma, aqui a última posição, né, que ele marca é 40. E aí aqui é para a gente saber deslocamento. E aí, quando a gente entrar, né, nos cálculos, quando a gente estiver, né, fazendo as demonstrações das equações, eles vão entender, eu vou voltar aqui ao GIF e aí eles vão ver o deslocamento, certo? Então, por exemplo, quando ele sai aqui desse ponto 0 ao 40, qual foi o deslocamento? Então, a posição final menos a posição inicial. A posição final é 40, menos 0, 40. Então, o deslocamento dele foi de 40. Ok? Então, aqui, né, falando sobre velocidade média e velocidade escalar, né? Então, nesses 2 GIFs aqui, a gente tem esse carro aqui, né, que aparenta manter uma velocidade constante, né? Esses 2 GIFs aqui representam lá o MRU, né? Traz a ideia lá de um movimento retilíneo uniforme. Se bem, né, que aqui a gente está vendo uma curva, né? Mas aqui dá uma imagem, uma ideia de uma velocidade constante, né? Onde você não tem a presença aqui da aceleração. Enfim, já nesse outro aqui, a gente tem, né, essa tartaruga
que está se movimentando, né, com uma velocidade de 100 centímetros por segundo, né, e a gente percebe que ela mantém essa velocidade, ok? Então aqui no tempo 0 segundo, no tempo 1 segundo, no tempo 2 segundos, no tempo 3 segundos, no tempo 4 segundos, né, ela mantém essa velocidade de 10 centímetros por segundo, certo? Quando a gente for falar sobre a aceleração média constante, né, então a gente tem aqui nessa primeira, né, nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem esse carro, dois carros, né, e um está à frente do outro, então isso significa que a velocidade de um é maior do que a do outro, então significa que tem uma aceleração, né, e a gente percebe aqui que a velocidade ela está variando, né, a velocidade ela está variando, ela não está constante, então eles vão ver isso aqui. A gente vê, né, aqui o desenho, né, ele saindo lá, né, da curva, aparecendo aqui na câmera e depois já de novo lá na curva, então percebe-se, né, que a velocidade ela está alta aqui e ela está variando. Segunda-feira, né, quem nunca se atrasou ao trabalho na segunda-feira, a gente vê esse rapaz aqui atrasado, o ônibus já passou e ele não consegue alcançar, né, isso por conta que a velocidade ela está variando. Nessa imagem aqui, a gente tem uma imagem né, que representa o assunto MRUV, certo? Movimento retilíneo uniformemente variado. E a gente percebe que a cada 3 segundos a velocidade ela altera em 10 metros por segundo ao quadrado, né? Existe uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado a cada 3 segundos. Então, por exemplo, aqui no tempo igual a 0 segundos, a velocidade é 0 metros por segundo, só que 3 segundos depois a velocidade é 10 metros por segundo. No tempo 6 segundos a velocidade já é 20 metros por segundo, no 9 segundos já é 30 metros por segundo, enfim. A gente percebe aqui que a velocidade ela varia 10 metros por segundo ao quadrado a cada 3 segundos. Dúvidas? E obrigado pela atenção. Aqui a gente finaliza a nossa apresentação, né, do slide. Voltando lá para o nosso roteiro, vem a explicação matemática, que é essa daí que está aparecendo. Eu não vou, né, explicar aqui a matemática, porque não é o objetivo do vídeo, né? O objetivo do vídeo é apresentar o plano de aula, e senão ficaria muito longo, né, o vídeo. Mas é esse daí, da imagem, tá? A explicação, as fórmulas do que, né, tem sido apresentado. E aí na imagem, né, a fórmula do que tem sido apresentado até o momento. Depois da explicação matemática vem o momento das perguntas sobre todo o assunto que foi apresentado, e depois a gente tem a realização da atividade impressa em dupla, que é essa atividade aqui, ó. São 3 questões, né? Eu preparei aqui 2 questões de MRU e uma questão de MRUV, certo? Então é essa atividade aqui que eles vão fazer. Voltando lá para o nosso plano de aula, a realização da atividade impressa em dupla, tá? Depois uma pessoa para responder pela dupla, e a resolução ela vai ser no quadro ou no lugar onde está, né? O aluno vai decidir. E aqui eu coloquei uma observação no tocante, né, ao que a gente está abordando aqui, uma classe com alunos ouvintes e alunos surdos. No momento da atividade, os surdos farão dupla com surdos e ouvintes com ouvintes, porque os surdos, como também os alunos ouvintes, teriam dificuldades de comunicação caso fiquem juntos, né? Caso eles ficassem juntos na atividade, que é em dupla, teriam uma dificuldade de comunicação. No momento da atividade, eu e o intérprete ficaremos dando suporte, visitando cada dupla, certo? Depois que eles finalizarem, né, a atividade e que eles apresentarem, né, ou no quadro ou da banca mesmo, um vai representar, né, representando a dupla, vem a correção da atividade, certo? Então, eu imaginei aqui a duração da aula de 90 minutos. Falando agora sobre a avaliação do processo de ensino e aprendizagem, acontecerá de forma processual, de maneira a contemplar os objetivos da aula. Serão usados os seguintes instrumentos. Então, eu preparei 3 pontos aqui avaliativos. E os 3 pontos é o seguinte: a participação no momento das perguntas, né? Então, eu vou fazer uma checagem aqui sobre a participação no momento das perguntas.
a atividade impressa, né? Porque no momento das perguntas tem alunos que, né, têm vergonha, né, de participar, de perguntar. Então eu vou analisar também como foi o desempenho desse aluno na atividade impressa, certo? E também vou analisar a apresentação da atividade, né? Então depois que eles fizerem, né, a apresentação da atividade, eu vou ter uma conclusão se aquele assunto, aquele conteúdo, ele foi compreendido pela turma, certo? Então aqui eu vou colocar o valor desses 3 pontos aqui avaliativos. Os recursos necessários, precisaremos, né, para a aula de data show, computador, internet, né, internet para mim mandar o link lá da simulação no grupo da sala, né, e também para poder eles entrarem, né, na página onde está a simulação, a folha com atividade impressa, o quadro, lápis de quadro e apagador. E as minhas referências, referência básica, eu peguei o livro de Física e Ciência e Tecnologia, volume 1, dos professores Paulo César e Carlos Magno, certo? E o outro livro complementar, que a gente utiliza no ensino superior, que é os Fundamentos de Física Mecânica, né, volume 1, o Halliday. Então, esse foi o meu plano de aula. Muito obrigado.